Eu me pauto muito pelo pastor, o pastor do Salmo 23, né? Ali está o modelo do nosso pastor, o modelo pastoral, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Olha lá, Ele guia-me pelo caminho da justiça. Ele fala também de justiça, fala também de retidão, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande em frente a adversidades, o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam, me guia, me dirige. O pastor, ele guia, ele dirige, ele orienta, ele alimenta, ele apacenta. É um cardápio variado, amém, querido? A gente precisa de todo tipo de palavra, a gente precisa de palavra de exortação, né? Hoje é muito difícil você entrar numa igreja e encontrar uma palavra de exortação. Irmão, vamos ser fiéis, muitas vezes nós vemos muito só uma palavra que quer agradar, mas, queridos, palavra de exortação é uma grande bênção para nós. Eu amo, assim, eu acho muito importante quando eu exorto os meus filhos a fazerem a coisa certa, a se desviar do mal. Então a gente tem que ter todo tipo de alimento, amém, de palavra. Domingo retrasado nós ministramos sobre a ofensa, né? Como a ofensa é uma armadilha de Satanás, como o diabo usa a ofensa para paralisar as pessoas, paralisar ministérios, destruir amizades, destruir relacionamentos, casamentos, querido. Olha, todos os dias quase, eu recebo relatos de pessoas que eram casadas, que compartilharam o mesmo leito, que dormiram na mesma cama, e hoje se odeiam umas às outras, querem literalmente destruir umas às outras. Essa semana eu tive outro relato disso. Quase toda semana a gente tem relato. A gente fica assim, como pode? Alguém que tem filhos juntos, sofreram juntos, compartilharam juntos e agora se odeiam, literalmente se odeiam, porque a ofensa faz isso. Ela é uma armadilha de Satanás. No domingo passado nós ministramos a respeito de ter um coração livre, um coração blindado, um coração curado, não se deixar paralisar pelas pessoas. Querido, aquele que se ofende, aquele que se irrita, aquele que é reativo, que responde, ele é manipulável, ele é dominado. Você já pensou um cabra valente, brabo, danado? Aí o cara chega lá, quer ver como eu vou irritar esse cara? Quer ver como eu vou deixar ele doidinho? Quer ver como eu vou perturbar ele? De repente, ele diz 2, 3 palavras e o cara está perturbado. Ele é reativo. Nós não podemos ser reativos, nós temos que ser proativos, amém? Proativo é aquele que decide, que toma a iniciativa e que não é manipulado pelas circunstâncias, pela reação, amém, querido? Diga assim, eu não quero ser reativo, eu quero ser proativo, amém? Então é isso. Então eu quero ministrar hoje uma palavra justamente nesse sentido, de fazer com que você, sabe, é isso. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é útil para redarguir, para exortar, para edificar, para que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra, amém, querido? E nós como igreja, nós temos que ser assim, amém? Temos que receber palavras de exortação, palavras de ânimo, sabe? Por que isso? Porque nós precisamos viver o Evangelho. O nome da nossa igreja é a Igreja do Evangelho Vivo. E eu me lembro que uma vez eu compartilhei com o pastor. Que o nome da igreja era a Igreja do Evangelho. Eu nem conheço esse pastor, de repente, cliente aí, via telefone, eu compartilhei com ele. Nossa igreja é a Igreja do Evangelho. Qual é o nome da sua igreja, pastor? O nome da minha igreja é a Igreja do Evangelho Vivo. Aí ele disse, e por acaso existe evangelho morto, pastor? Existe sim o evangelho morto.
É aquele evangelho que não produz, porque evangelho é somente uma boa notícia, a palavra evangelho. Então o evangelho morto é aquele evangelho que não produz mudança, é aquilo que não muda a nossa vida, que não transforma a nossa vida, é aquilo que nos faz ir na onda, somente na onda do mundo. Amém, querido? Então nós queremos proclamar isso, um evangelho vivo, um evangelho que transforma, um evangelho que muda a nossa vida. A maior característica de que o Espírito de Deus habita em nós, não é estar na igreja. Irmão, vai ter muita decepção. Muita gente está enganado com igreja. Muita gente. Vai ter muita decepção. Porque a igreja, cara, às vezes é chato ser profeta. Ninguém gosta de ser profeta, sabe? Jeremias não gostava de ser profeta. Ele disse, cara, toda vez que eu abro a boca, era cadeia para ele, era peia para ele, porque ele dizia o que o rei não queria ouvir, o que as pessoas não queriam ouvir, porque ele estava anunciando um juízo de Deus. A Babilônia viria sobre Israel. Por quê? Porque o povo vivia na iniquidade. Eles se confiavam no templo de Salomão. Eles se confiavam no templo. Deus não vai permitir destruir o templo de Salomão. E Deus disse uma palavra para eles, que ele disse, olha, eu vou fazer uma coisa que vocês verão e não acreditarão. E o pessoal pensava que era coisa boa. Era não. Era a destruição do templo. Então, Deus quer nos chamar para intimidade com Ele, para ter uma vida transformada, amém? Você pode estar 10 anos na igreja e não ter uma vida transformada. E eu não falo aqui, querido, eu não sou da turma dos santarrões, não, amém, querido? Eu não sou da turma dos perfeitos, pelo contrário. Mas eu sou da turma dos que anseiam, desejam ser transformados, que buscam ser transformados, que reconhecem as suas, muitas vezes, debilidades, fraquezas, que não se acomoda com o pecado, que não se acomoda com a vida comum. Não, querido, precisamos ser transformados, amém? Diga para o seu irmão aí, precisamos ser transformados, amém? Isso é obra de Deus, não é obra nossa, é obra do Espírito Santo. Mas nós precisamos nos achegar a Ele. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Mudarei a vossa sorte, amém? Em maio de 2018 estava em viagem de férias com a minha esposa lá em Santa Catarina. Fui para Florianópolis. Todas as vezes na época do aniversário de casamento a gente ia dar uma volta, só nós dois. E nós estávamos, eu e a pastora Almerinda, lá em Florianópolis. E Deus me deu 2 sonhos lá. Deus repetiu o mesmo sonho. Isso, maio de 2018. Nós estávamos alugamos um chalé, né? Alugamos um chalé lá na Cachoeira do Bom Jesus. Estávamos lá e Deus me deu um sonho que marcante. Vinha um furacão terrível sobre Manaus. Era um vento fortíssimo que abalava era um vento que não irresistível, que não dava para resistir. Mas era aquele sonho rápido, sabe? Era só aquela ventania muito forte que dava sobre a cidade, sobre a nossa casa ali, sobre o Japim, e aquele vento forte, e de repente, eu me acordei. Um vento fortíssimo, como eu não tinha visto. No sonho não havia saída, escape. Era um vento fortíssimo, como um furacão. 2 dias depois, eu tive o mesmo sonho, repetido. Eu me lembro que quando José estava interpretando o sonho do faraó, que faraó sonhou 2 vezes. Ele sonhou com as vacas e sonhou com as espigas de milho. Teve 2 sonhos sobre o mesmo tema.
E José interpretou assim, ó: os dois sonhos repetidos significa que Deus tem pressa, que Deus tem urgência. Em maio de e eu fiquei pensando nesse sonho. Eu pensei, poxa, será algo que vai acontecer com a minha família? O que será isso? Mas sabe, nós sabemos um sonho olha, porque Deus fala através de sonhos, amém, querido? Isso aí é bíblico, está em Jó capítulo 14. Deus fala através de sonhos. Deus falou com José através de sonhos, para falar da esposa, da Maria, que o filho era de Deus. Deus falou em sonhos. Vários textos bíblicos você vai ver que Deus fala através de sonhos. E aquele sonho ali foi bem marcante para mim. Tem uns sonhos que a gente sonha por causa das coisas da vida. Às vezes você assiste um jornal, uma propaganda, um negócio, mas tem um sonho específico que você sabe que aquilo veio de uma origem muitas vezes divina e muitas vezes maligna também. Sonhos malignos também. E eu fiquei pensando naquele sonho, o que será isso? Certo que em maio de 2020, 2 anos depois, exatamente 2 anos depois, teve a primeira onda da Covid em Manaus, em que nós perdemos diversos amigos. Eu perdi muitos amigos na primeira onda, alguns amigos na primeira onda da Covid. Exatamente 2 anos depois, em maio de 2018, Deus me deu esse sonho, e eu fiquei impressionado com aquele sonho. Eu fiquei nessa expectativa, sabe? Será o que vai acontecer? E quando foi em 2021, né? Manaus passou pela maior crise. Eu acredito que foi a maior crise da cidade de Manaus de todos os tempos. O 14 de janeiro de 2021. Amém, querido? Então, querido, coisas ruins acontecem. E nós vivemos um tempo, querido, isso aqui não é pessimismo, negativismo, amém, querido? Eu quero dizer para você, profeticamente falando, que é um tempo difícil, está sobre o mundo, sobre o Brasil e sobre o mundo. Tempos de dificuldade. Aí sabe o que aconteceu, querido? Eu estava procurando o que ministrar hoje, e de repente eu me deparei com essa ministração. No dia 22 de julho de 2018. Que dia é hoje? 23 de julho. O dia 23 de julho. No dia 22 de julho de 2018. Então, há 5 anos atrás, exatamente há 5 anos atrás, eu acordei 5 horas da manhã. E Deus começou a me dar essa palavra. Deus começou a falar ao meu coração sobre essa palavra. E eu comecei a anotar, peguei o celular e vinha a palavra ali. E eu anotei aqui. Como Deus me deu essa palavra? Acordei 5h30 da manhã. Era domingo, se você for procurar 22 de julho era domingo. Então se tornou a ministração daquele domingo. Começo a receber, fico inquieto. Vou da cama para o banheiro, eu fiquei agoniado, eu ia da cama para o banheiro. Sabe como a gente fica assustado, agoniado? Da cama para o banheiro. E as palavras vão brotando na minha mente. Um temor se apossa de mim. Uma urgência. Se pudesse, gritaria da minha casa para que todos pudessem ouvir. É um sentimento como fogo. Tenho que pregar isso. Preciso, não posso titubear. Isso aconteceu dia 22 de julho de 2018. E aí, querido, hoje, se alguém falar alguma coisa negativa, isso conjuro. Crente só quer ouvir profecia positiva. Crente só quer ouvir coisa boa hoje. Crente só quer... Não existe mais profecias ruins. Eu me lembro que quando Paulo ia de Éfeso para Jerusalém, onde ele parava, um profeta se levantava. O profeta Ágabo se levantou e disse, pegou, se amarrou com os cintos de Paulo e disse, o dono desse cinto vai ser preso em Jerusalém. Se fosse no nosso tempo,
Está repreendido, irmão. Está repreendido isso aí. Mas o Paulo disse: eu não só estou preparado para ser preso, mas eu estou preparado até para morrer pelo Evangelho. Isso não vai me impedir de cumprir a minha missão, de cumprir o meu propósito. Então eu quero te dizer, querido, tempos difíceis virão sobre o mundo e sobre o nosso país. A gente vê claramente os valores pervertidos. O certo virou errado, o errado virou certo. Perseguição. Vai haver, já está havendo, mas vai haver em escala que você nem imagina, perseguição ao povo de Deus. Nós já somos proibidos de falar muitas coisas. Já somos proibidos de falar muitas coisas. Então vai haver perseguição, querido. E na época da perseguição, e Deus quer nos preparar para esse tempo, querido. E nesse tempo, Deus vai separar os homens dos meninos. Deus vai tirar o que é só aparência. Ele vai remover as coisas móveis para que as imóveis permaneçam. Amém, querido? E no dia lá, no dia 22 de julho, a mensagem profética, querido, vou falar aqui da mensagem profética. A mensagem profética, eles não falam o que o povo quer ouvir, e sim o que o povo precisa ouvir. Amém? Um profeta não fala o que o povo quer ouvir, um profeta fala o que o povo precisa ouvir. Você pode repetir comigo? O profeta não fala o que o povo quer ouvir, o profeta fala o que o povo precisa ouvir. Amém? Os falsos profetas, você lembra da época de Jeremias? Os falsos profetas falavam o que o rei e o povo queriam ouvir, mas eram mentiras. Eram mentiras. Meu irmão, se eu ficar aqui dizendo, continue fazendo errado, continue vivendo de qualquer jeito, Deus vai te abençoar, Deus vai isso, eu estou mentindo, querido. Porque o pecado gera morte. Se você quer ser abençoado, e abençoado nem sempre significa que tudo vai dar certo. Abençoado significa, querido, vencedor, apesar das circunstâncias. O evangelho de hoje, não vai ter, não, meu irmão. Nesse mundo aqui, sempre vamos ter problemas, sempre vamos ter guerra, ainda mais nós, povo de Deus. Olha, o diabo não está nem aí para quem está perdido, ele está aí para quem quer fazer a vontade de Deus, e ele nunca desiste. Muitas vezes o profeta anuncia o juízo de Deus contra a sua própria vontade. Querido, não é legal ministrar essas coisas, né? O cara vai confrontar, o cara vai falar, o cara vai reclamar, o cara vai dizer, poxa, alguns vão dizer, eu vou para aquela igreja lá que só vai, Senhor é contigo, Deus vai te prosperar, Deus te ama, não importa. Cara, querido, chega um momento que cansa isso, sabe? Porque é mentira. É mentira. Se nós não buscarmos a Deus, se nós não endireitarmos os nossos caminhos, nós teremos as colheitas de acordo com aquilo que nós semeamos, querido. O pecado gera morte. Amém, querido? Então o que nós precisamos? Achegar-nos a Deus, buscarmos a presença de Deus. O que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer para a nossa vida. Habitar nele, morar nele, viver nele. Jesus falou para os discípulos que eles iam ser perseguidos, presos e deportados. Não falou isso? Ele chorou olhando para Jerusalém. Jesus chorou, profetizando acerca da destruição de Jerusalém. Olha, Jesus morreu no ano 29 antes de Cristo. É muito interessante isso, querido. A pandemia iniciou no início da última década
do ano 2000 do nascimento da igreja. Porque a igreja não nasceu quando Jesus nasceu. A igreja nasceu quando Jesus morreu. O milênio vai se completar, olha, em 2029 se completa 2 milênios da morte de Cristo. Porque Jesus morreu no dia 20, no ano 29 BC. 29, porque houve um erro no calendário gregoriano, que é esse que a gente usa, de 4 anos. Então era para o ano 29 ser o ano 33, que Jesus morreu com 33 anos. Só que houve um erro na datação. Jesus morreu no ano 29 AC. Isso quer dizer que no ano 29 DC, quer dizer que em 2029 nós vamos completar 2 milênios da morte de Cristo, do nascimento da igreja. E é uma data marcante. Pode crer, querido, que é uma data marcante. Porque no dia 1º de janeiro de 2019, no início dessa última década do ano 2000, a pandemia veio. E eu lhe digo uma coisa: a pandemia mudou o mundo. Os regimes autoritários estão explodindo em todo o mundo, querido, em todo o mundo. O problema não é só o Brasil, não. Então, Jesus chorou profetizando. Aí o que aconteceu? 29 DC, Jesus profetizou. Olha, imagina, Jesus viu aquelas mães, Jesus viu aquelas mulheres, e ele chorou, porque ele viu Jerusalém sendo destruída no ano 70 depois de Cristo. O imperador romano Tito Vespasiano arrasou Jerusalém, destruiu o último templo, destruiu o templo e arrasou completamente Jerusalém. Jerusalém foi sitiada por 3 anos. Quem fugia era crucificado. Eles transformaram as matas ao redor de Jerusalém em cruzes, milhares de cruzes. Quem fugia era crucificado, quem ficava morria de fome. Jerusalém foi sitiada, e Jesus profetizou isso: eis que virão dias. Você conhece lá Mateus 24? Bem-aventurado, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia, porque nunca houve um tempo tão difícil na vida desse povo. Ali ele não está falando da grande tribulação, não, ele está falando desse tempo. Lembra que ele disse que Jerusalém seria destruída? Foram até uma das acusações dele. Jesus profetizou coisas ruins. Por que coisas ruins acontecem nesse mundo ou não acontecem, querido? Coisas ruins acontecem nesse mundo. Nenhuma escritura ou profecia é de particular interpretação, mas Deus fala através do Espírito. Amém? Que Deus fala através do Espírito. Não é um profeta que vai dizer o que ele quer para o povo, para agradar o povo, não. Ele vai falar o que Deus fala para ele. O que Deus fala para ele. Só que é o seguinte, querido, a segurança do povo de Deus, isso eu quero que você marque aí, não está na inexistência de dificuldades, mas na certeza que mesmo na adversidade, somos cuidados pelo Senhor. Amém? Você pode dar um aplauso para o Senhor por isso? Mesmo na adversidade nós somos cuidados pelo Senhor. Mas eu quero dizer, tempos difíceis virão nesse mundo e nesse planeta. Dá para ver claramente. Só que não tem o mínimo de entendimento espiritual. Mas somos cuidados pelo Senhor. Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de você, se você permanecer fiel. Olha, todo mundo gosta do Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Mas ele tem que ser o seu pastor mesmo. Todo mundo gosta do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas você tem que verdadeiramente habitar no esconderijo do Altíssimo. Amém, querido? Eu quero desafiar você a uma vida de intimidade com Deus. Uma vida de comunhão com Deus. Ouvir a voz de Deus. Ser guiado, dirigido por Ele. Não é o que você quer, nem o que você pensa, nem o que você acha. É o que Deus quer,
o que Deus pensa e o que Deus acha que é importante. Senão, será mera religião, religiosidade. Paulo profetizou que haveria um tempo que as pessoas só iriam querer ouvir aqueles e aquilo que agradava o seu coração. Você já ouviu essa profecia de Paulo? Ele disse que as pessoas se acercariam de mestres que só diziam coisinha que faz coceira no seu ouvido. Ai, tu é uma bênção. Ai, Jesus te ama. Ai, tu é vencedor. Meu irmão, quem pratica o mal vai colher o mal. Você pode estar na igreja, você pode ser dizimista, você pode ser ofertante, você pode ser o que for. O mal gera o mal. Então eu quero te convidar, eu quero te estimular a buscar a vontade de Deus para a tua vida, a buscar intimidade com Deus. Deus quer que você viva em santidade. Amém, querido? Deus me livre falar em santidade hoje. Legalista, isso, aqui. Mas a graça de Deus, ela nos santifica, nos leva para a santificação. Eu estava compartilhando com o pastor Agno, sabe? Eu vi um vídeo de uma igreja hoje, que uma mulher endemoniada, falando como essas entidades endemoniadas. Ela desafiava a igreja, zombava, vocês falam disso, vocês falam daquilo. Não tinha ninguém ali para exercer autoridade, querido. Os crentes andam tudo com medo, sabe por quê? Porque eles têm medo que se eles fizerem alguma coisa, o diabo vai expor o pecado deles. Porque nós precisamos. E olha, querido, se tu tem um coração sincero, se tu busca a Deus de coração, se tu quer a vontade de Deus, se tu está quebrantado mesmo, tu quer, Deus não vai deixar o diabo te expor, não. Deus não vai deixar o diabo te expor, não. Porque tem muita gente que diz assim: pastor, o senhor está vivendo o que o senhor prega? Eu vivo o que eu prego. Pastor, o senhor é perfeito? Não, eu vivo o que eu prego. E sabe o que eu vivo? Eu vivo assim, ó. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Eu já tive encontro com Deus, querido. Nós já expulsamos demônios lá. Já vieram demônios: pastor, mas tu, pastor, mas pastor, cala a boca, demônio. Porque aqui eu não estou no meu nome, não. Eu estou no nome de Jesus. Ele é a minha justiça. Tem pecado? Confessa, amigo. Luta contra o pecado. Abandona o pecado, luta contra ele. Deus não está chamando gente perfeita, não. Mas Deus está chamando gente que queira a perfeição. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu vivo o que eu digo, porque eu peco, querido. Mas logo que o Espírito me traz a consciência do pecado, eu corro os pés do Senhor e digo: Senhor, me perdoa, muda isso na minha vida. Eu não quero viver dessa maneira, eu não quero andar desse jeito, Senhor, eu não quero ser assim, Senhor. Isso, querido, isso é viver o Evangelho. Paulo profetizou que haveria um tempo que as pessoas só iriam querer ouvir aqueles e aquilo que agradava o seu coração. Hoje é assim, querido. Hoje na maioria das... Olha, querido, e eu não sou daquele outro lado não, sabe? Sabe o outro lado? Que tudo é pecado, que tudo está perdido, que tudo é nada, que julga todo mundo, que condena todo mundo. Eu não estou julgando ninguém não, querido. Aqui, eu amo vocês. Eu quero dizer, busquem a Deus. Busque a vontade dEle. Se há algo errado na sua vida, lute contra isso. Peça para Deus mudar isso na sua vida, tirar isso de você. Peça para Deus lhe curar, lhe aperfeiçoar. Amém? Vocês estão me entendendo?
Não estou julgando, condenando ninguém, não. Não sou daquele outro lado que tudo é pecado, que tudo é isso, que o pastor não pode rir, não pode dizer uma brincadeira, ninguém pode dizer nada, que tudo é pecado, que tudo... E são os que mais caem, porque é só aparência. Eu estou falando de nós termos um coração desejoso de agradar a Deus, que a gente pondere a vereda dos nossos pés, que a gente olhe para os nossos caminhos, o que é que a gente está fazendo, o que é que você está fazendo. Se você continuar fazendo errado, vai colher morte, sofrimento, dor. Arrepende-te, volta para o Senhor, deixa aí, não, em nome de Jesus, amém, querido? É isso que eu estou dizendo. Deus não aliviou a palavra do dilúvio para agradar a Noé. Deus disse: olha, Noé, já deu. E certamente Noé e sua família tiveram algumas baixas ou perdas, né? A gente olha aqui, Noé, legal. Noé entrou na arca. Ele, sua esposa, seus 3 filhos e a nora dos seus filhos. Mas quantos parentes de Noé se perderam, querido? Irmãos de Noé. E os pais das meninas? E os irmãos das meninas? Se perderam, querido. Se perderam. Então, o nosso papel hoje é justamente isso: não deixar que eles se percam, que esses se percam. E aí, nossa vida tem que buscar agradar a Deus. Eu quero crescer, querido. Eu não quero voltar para os pecados de antigamente, não. Eu não quero voltar para a vida de antigamente, não. Eu bebia, eu era alcoólatra. Eu bebia, não era alcoólatra, não. Até a pastora me disse: não diga que tu é alcoólatra. Não, eu bebia final de semana. Eu bebia todo dia, depois que chegava do trabalho. Eu deixei isso, abandonei isso. Algumas vezes o diabo ainda me tentou: não, mas é isso, aquilo. Sabe o que eu fiz? Ofertei para Deus. Aqui, ó, Senhor, isso aqui é para ti. Eu gosto de tomar um vinhozinho. Vejo um monte de crente que toma um vinhozinho. Não é pecado não, querido. Pô, o pastor não diz isso no púlpito. Irmão, não vou mentir. Mas a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe? E isso já estava fazendo a minha cabeça, sabia, querido? Chegou um dia que eu disse: tá bom, diabo, não é pecado não, mas eu já tenho um histórico de dependência de bebida. Não é pecado não, mas agora eu oferto para Deus. Eu abro mão disso, eu entrego para ti, Senhor. E em troca desse vinho derramado, enche-me com teu espírito. Pondera a vereda dos teus pés. Vê os caminhos que você toma aí, que você está tomando. Se tem coisa errada na tua vida, abandona, deixa, querido. Amém? Os parentes e as noras de Noé, os tios de Noé, os primos de Noé, todos morreram, todos pereceram. O que vamos fazer então? Vamos deixar de falar que o juízo virá? Ou vamos investir pesadamente na vida de nossos familiares, para que eles também estejam na arca? Amém, querido? É isso que tem que fazer. Consagrar. Diga para o seu irmão: consagre sua vida para o Senhor. Diga: não basta estar na igreja, você precisa consagrar sua vida ao Senhor. Amém? O que vamos fazer então? Vamos deixar de falar que o juízo virá, ou vamos investir nos nossos familiares, nas pessoas que amamos? A família de Noé são os remanescentes. Quem foi que foi pregar o evangelho depois? Quem foi que foi pregar, falar do Deus único depois? Foi a família de Noé. Deus preservou eles. Deus não aliviou a palavra no tempo de Jeremias. Deus não aliviou a palavra em Deuteronômio 30:15. Ele diz: olha, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos, estatutos e juízos, eu vos declaro que certamente perecerei. Vocês serão abençoados. Eu vos declaro que vos abençoarei. Aí ele diz: porém, se não quiseres dar ouvidos
e forem seduzidos. Ei, irmão, quero dizer hoje para ti, ó, se você for seduzido a servir a outros deuses, a voltar para as práticas que você vivia antes de se tornar cristão, eu te declaro que você perecerá. Eu coloco o céu e a terra por testemunho, que eu avisei para vocês. Eu avisei para você. Se você voltar às velhas práticas, para a velha vida, começar a idolatrar coisas que você deixou, ídolos que você abandonou, Deus disse, lá em Deuteronômio 30:15, certamente perecereis. Amém, querido? Palavra difícil, né? Mas é isso, querido. Eu não estou preocupado com o ministério, estou preocupado com o nome. Graças a Deus eu não fui capturado por isso. Eu ainda tenho liberdade para pregar. Não fui conquistado pelo ministério. Talvez para o meu bem Deus não me deu um grande ministério, que talvez eu já estava aprisionado, como tantos estão aprisionados, porque o ministério já virou um meio de vida. O problema hoje é isso, cara. Igreja já virou um meio de vida. Isso que complica tudo. Eu estava lendo na versão A Mensagem, o apóstolo Paulo ministrando a Timóteo, ele dizendo, ó, o apóstolo Pedro diz, nada façais por ganância, por avareza. Pedro diz que nos últimos dias farão comércio de vós, com doutrinas enganosas, mentirosas, e por avareza farão comércio de vós. Graças a Deus, não é orgulho não, sou pequeno, mas ainda não fui conquistado, e eu dou graças a Deus por isso. Nós não escolhemos a época em que iríamos viver. Quantos aqui gostariam de ter vivido na época de Roma, lá da perseguição? Que as famílias todas eram levadas por Coliseu, e os pais viam seus filhos serem devorados pelos leões. Eu imagino os pregadores de hoje na Roma Antiga. Como seria? Hein, pastor Agro? Como seriam os pregadores de hoje na Roma Antiga? Aceite Jesus e seja perseguido. Aceite Jesus e veja a sua família sendo jogada para os leões. Aceite Jesus. Deixa eu ver aqui o tempo. Aceite Jesus e você vai ver a sua vida indo de água abaixo. Era assim naquele tempo, não era? Aceitar Jesus era ser perseguido, era ser jogado na arena. Nós não escolhemos o tempo em que vivemos. Ninguém queria ter vivido na época da perseguição romana, mas com certeza os mártires têm seus méritos e a sua glória, amém? Entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele, cumprir o nosso papel, ser Noé em nossa geração. A nossa paz em todas as áreas não está no fato de que teremos problema. Diga, a nossa paz não está no fato de que teremos problemas, e sim, que se estivermos com o Senhor, se estivermos na arca, seremos protegidos, amém? Seremos guardados. Paulo estava preso e tinha alegria e paz. A Bíblia diz que Deus nos guardará da hora de provação que está para vir sobre toda a terra. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento, ela não é como a paz do homem, mas ela é sobrenatural. Amém, queridos? Quando a destruição veio sobre Jerusalém, muitos anos antes, o juízo era anunciado. Isaías, Jeremias, Naum e outros. Então, querido, e aí, pastor, o que é isso? Temos tempos difíceis aí, vamos parar de viver? Não, continue vivendo. Porque quando o povo foi levado para o exílio, Deus disse assim, ó, continua vivendo como se tu estivesse na tua terra. Abençoa essa cidade, constrói casas, edifica isso, faz aquilo. Do mesmo jeito. Tem gente que já pensa assim, ó, é verdade ou não? Eu não quero mais nem ter filhos agora.
Eu não quero mais saber de filho. Como esse mundo anda, eu não quero mais saber de filho. Mas, querido, nossos filhos serão os remanescentes. A igreja está tão egoísta que os muçulmanos estão dominando o mundo por isso. Porque os muçulmanos, eles dizem que o ganhar o mundo através dos filhos. E a Europa hoje, querida, igreja está sendo transformada em cinema. Igreja está sendo transformada em teatro. As igrejas na Europa estão esvaziadas. Sabe por quê? Os europeus estão velhos. Eles não querem ter filhos. E os muçulmanos vão para lá e haja menino no mundo. Até um pouco tempo o prefeito de Londres era muçulmano. Eles estão dominando em várias áreas ali na Europa hoje. E os crentes não querem ter filhos, porque não querem ter problemas. Mas quem será o remanescente? Quem estaria sendo remanescente lá na Babilônia, se os pais de Sadraque, Mesaque e Abednego não tivessem gerado eles? Se Daniel não tivesse sido gerado? Nossos filhos serão os remanescentes, queridos. Deus mandou o povo edificar casa, construir e seguir a sua vida, mesmo na Babilônia. Porque assim como Ele trouxe um tempo difícil, Ele traria um tempo de restauração. Você pode pensar, puxa, meus filhos e meus netos viverão tempos difíceis. Digo eu, é possível que sim. Mas muitos dos nossos irmãos hoje já vivem tempos terríveis em nações perseguidas. E eu lhe digo uma coisa, que a presença de Deus na vida deles traz a eles um sentimento de paz e cuidado de Deus que daria inveja a qualquer um de nós. Paulo disse: tenho prazer nas fraquezas. Loucura, Paulo, né? Paulo é louco, Paulo é maluco. Ele disse que eu tenho prazer nas fraquezas, injúrias e perseguições, pois quando estou fraco, aí é que sou forte, pois o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Meu irmão, eu quero dizer, pode vir tempos difíceis, mas se você estiver em Cristo, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer, Ele vai capacitar os teus filhos. Teus filhos serão nossos filhos serão os remanescentes, nossos netos serão os remanescentes. Para isso, querido, nós temos que ensinar eles agora a amar a Deus. Amar a Deus. Querido, reunião de criança tem que ser para ministrar Deus. Reunião de jovens tem que ser para ministrar Deus, querido. Qualquer reunião tem que ser para ter Deus. É Deus, é Deus. Porque senão é só uma brincadeira social, amém, querido? A gente tem que ensinar nossas crianças a orarem. A gente tem que ensinar nossas crianças a exercer autoridade. A gente tem que ensinar os nossos jovens a orarem. Os nossos jovens têm que mergulhar na presença de Deus, querido. Ser cheio do Espírito Santo, querido. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu vejo o Jonatas ministrando aqui. A gente vê como ele fica cheio da presença de Deus. Ele até fica cheio de Deus. Muitas vezes ele fica bem direcionado na sua adoração. Assim tem que ser nos jovens. Assim tem que ser com as crianças. Esse negócio de que criança, bota a criança para desenhar. Não, tem que ser a criança a orar. Tem que ser a criança, tem que estar o jovem a orar. Tem que estar o jovem a exercer autoridade. É real, querido. Lá na África, tem uma missionária americana que ela vai para a África, e ela chega lá, ela ensina as crianças sobre o poder da cura. Um monte de gente é curada. As crianças já nascem num nível de fé poderoso. Ela já sabe que Deus cura. Amém? Dê um aplauso para o Senhor. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Hoje ninguém fala mais de batismo do Espírito Santo. Está tudo modernidade hoje. Não tem batismo do Espírito Santo. Não tem poder, unção de Deus. Eu não sou do reteté, como é que dizem? Da unção do capina não sei o quê. Não sou isso não, mas que o poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo, isso está lá na igreja de Atos, querido. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Poder para testemunhar.
ser cheio do Espírito Santo, querido. Os nossos jovens precisam ser cheios do Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Tem que ter esse momento de unção, de adoração, de louvor. Nós vamos ter o nosso congresso agora. A gente vai ter um momento aqui para a gente adorar, para receber a unção, o batismo. Amém, querido? A gente precisa disso. Porque senão é só filosofia, só autoajuda. Sabe a autoajuda? Eu não sou contra, não. Durante muito tempo eu vivi da autoajuda. Graças a Deus. A autoajuda é para quem não conhece a Deus. Tudo bem. É porque ela é baseada na informação, no conhecimento. Ela não tem nada de espiritual. Mas quando nós conhecemos a Deus, Ele nos dá poder. O Senhor é a fortaleza da minha vida. O Senhor nos dá poder, querida. Amém, querida? Nós não somos coaches. Nós não somos coaches. Nós invocamos um poder superior, o poder de Deus. Que Ele é real nas nossas vidas, amém, querido? Que Ele tem que ser real nas nossas vidas. Porque senão é só informação. Os coaches, quer ser coach? Vai lá, Anthony Robbins, já li, eu conheço, já li dezenas de 3, 4, 5 livros do Anthony Robbins. Desperte seu gigante interior, Poder Sem Limites 1, Poder Sem Limites 2, vários livros, como evitar preocupações, começar a viver, do Dale Carnegie, como fazer amigos, influenciar pessoas, tudo isso é técnica, é informação. A Bíblia diz: ninguém vos engane com filosofias e sutilezas vãs, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A gente precisa ser cheio de Deus, querido. Cara, a internet, cara, não sei não, meu irmão, às vezes me dá nojo, porque lá tem solução para tudo, meu amigo. Agora tudo, clique aqui e saiba mais. Clique aqui e saiba mais. Não existe mais diabetes, não existe mais pressão alta. Não, daqui a pouco o problema vai ser morrer, porque todo mundo tem a solução na internet. E ó, clique aqui e pronto, está resolvido o seu problema. Você está recebendo uma chave aqui. Eu não sou contra a tecnologia, o avanço não, querido. Mas sabe, mentiras. Pronto, todo mundo tem a solução dos problemas da humanidade. Ah, você tem hemorroida? Clique aqui. Você nunca vai ter dores, 2 gotinhas, e você nunca mais vai sentir dor na sua vida. Clique aqui. Nossa fé tem que estar focada em Deus, querido, em Deus. Não em filosofias. Sabe, isso aí funciona para o mundo. Funciona para o mundo. Mas nós temos Deus. Temos Jesus Cristo. Amém? Eu não temo futuro para mim, nem para a minha descendência, pois eu sei que em Cristo podemos enfrentar e vencer qualquer situação. Estamos prontos. Olha, crente é assim. Crente não é, que isso não, pelo amor de Deus, isso não. Não é assim, crente. Crente é, estamos prontos para viver e para morrer. Diga, estamos prontos para viver ou morrer. Pois se vivermos, para Ele vivemos. Se morrermos, para Ele morremos. O que importa é que Cristo seja glorificado na nossa vida, tanto na vida como na morte. Você pode dar um aplauso para o Senhor? E nós sabemos que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. A nossa fé, a nossa paz não deve estar apoiada em prognósticos, né? Tem gente aí que vive atrás do profeta. O profeta, Deus fala com ele na Bíblia, não interessa não, mas se o profeta falar, pronto. A nossa vida não está apoiada em prognósticos. O apóstolo Paulo não estava vivendo de prognóstico, mas o cara disse, tu vai ser preso, vai ter bronca lá para onde tu vai ser amarrado. Ele disse, não importa. Para mim, tanto faz ser preso, morrer. Eu já entreguei a minha vida para Ele. A nossa fé, ou a nossa paz. Repita comigo, a nossa fé, para você acordar. Ou a nossa paz,
não deve estar apoiada em prognósticos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Amém? Pedro, meu irmão, esse mundo vai ser destruído. Está na Bíblia. Está na Bíblia ou não, irmãos? Isso aí. Os céus e a terra que agora existem, segunda carta de Pedro, estão entesourados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, quando os céus se desfarão em estrepitoso estrondos e os elementos abrasados se desfarão. Meu irmão, não ponha a sua esperança nessa vida, porque ou pela sua morte ou pela vinda de Jesus, tudo isso aqui vai passar. Tudo isso vai passar, querido. Eu já tenho 58 anos e eu vejo a fila andando. Meus pais já foram e a fila anda e tudo vai passar. Tem uma canção que diz: busco na vida tantas coisas, mas não sei por que razão. Me fortaleço em tua vontade, para que tudo aconteça do meu jeito. Não é assim? O que eu preciso, o mundo não pode dar. O que eu preciso, a prata não vai comprar. O que eu preciso, esse mundo não pode dar. O que eu preciso é habitar contigo, ó Deus, atrai a mim para perto de ti. Querido, eu quero resumir essa ministração nisso, nessa canção. O importante, querido, é você habitar nele. Faça propósito hoje com Deus. Faça um propósito de oração com Deus. Faça propósito de jejum com Deus. Eu não vou aqui dizer, vamos fazer. Não, faça você. Tem esse desejo, essa sede de mais de Deus, querido. Moisés, querido, ele já tinha visto tanta coisa de Deus. O mar vermelho se abriu, as 10 pragas no Egito, e tudo, e ele queria mais de Deus. Você tem que querer mais de Deus, querido. Essa semana, uma pessoa que saiu do tráfico e que se tornou pastor durante vários anos, voltou para o crime de novo. Voltou para o crime de novo. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Que a igreja, queridos, não seja somente uma reunião para nós. Não, que haja um desejo sincero em nós, em buscar face e a presença de Deus, habitar com Ele, amém? Deus dará graças para nossos filhos, netos e bisnetos serem vencedores, não importando a situação, desde que eles estejam em Cristo, amém? Que o teu filho te veja adorando, sabe? Às vezes o nosso exemplo vale mais do que as palavras. Que o teu filho te veja buscando a Deus. Isso não quer dizer que sejamos perfeitos não, querido. Isso não quer dizer que sejamos perfeitos não. Mas eu quero a perfeição. Quando eu erro, pode ficar com raiva de mim, eu peço perdão. Eu vou logo lá com Deus. Então quero te convidar para se achegar a Deus. Não fique pensando, querido, que só estar na igreja é suficiente. Você tem que ser igreja. Você tem que ser igreja. Não espere que o pastor lhe convide para alguma coisa ali. Não. Faça o seu propósito com Deus. Que tal tirar um tempo de oração pela madrugada? Que tal tirar um tempo de jejum? Que tal ver na sua vida o que está faltando na tua vida, o que na tua vida não está agradando a Deus, e dizer: Senhor, eu quero mudança para a minha vida, eu quero ser transformado aqui, me muda aqui, me transforma aqui, preciso de Ti, me ajuda. Porque não é você querer, querido, é Ele fazer. E sabe como é que a gente consegue a mudança na nossa vida? É se aproximando de Deus. Nós somos
Nós somos transformados de glória em glória em estar na presença dEle. Na presença dEle nós somos transformados. Ah, meu Deus, como tem gente que só lê a Bíblia, só ouve uma palavra bíblica na igreja. Nunca lê um livro, nunca estuda nada sobre Deus, não vê uma pregação, nada. Meu irmão, eu durmo ouvindo Deus, eu durmo ouvindo salmos, eu durmo ouvindo uma pregação. Confesse a palavra, decore textos bíblicos. Você sabia que decoração quer dizer de coração? A Bíblia diz: se a palavra estiver no teu coração, ela vai produzir fé. Palavra no coração produz fé. Palavra na Bíblia é só uma palavra, querido. Palavra no teu coração produz fé. E sabe como é que tu coloca a palavra no teu coração? Com decoração. Eu fico 2 horas aqui declamando textos bíblicos que está no meu coração. Confesse a palavra, adore, achegue-se a Deus. Não pense que igreja é suficiente. Não pense que esse momento aqui é importante, mas ele não é suficiente. Em nome de Jesus, amém, querido? Em nome de Jesus, eu te peço, achegue-se a Deus, busque mais de Deus para a sua vida, queira ser mudado, queira ser transformado, amém?